Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber o aviso aí no YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E antes de começar, o Rodrigo já está pedindo aí, não esquece de dar like, segue o canal. E hoje a gente vai fazer uma conversa um pouquinho diferente, na verdade, que é um oráculo, e é raras vezes que eu consigo falar com alguém que criou um oráculo. Então, hoje vai ser uma experiência única para a gente. Então seja muito bem-vindo, Manão. Como é que você está, Jonathan? Tudo ótimo por aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Um baita prazer meu poder conversar sobre esse oráculo, principalmente porque meu primeiro contato com o tarô também foi a partir dos teus cursos, Marcelo. Então, uma grande felicidade para mim poder estar falando sobre essa experiência. É massa que você conseguiu estudar o tarô e aprofundar e depois teve uma ideia que é genial. Eu não vou dar spoiler porque você vai contar depois. Mas antes da gente começar a falar sobre o Boros, a gente sempre pergunta para o convidado, quando ele chega, para ele contar para nós a jornada dele, né? Então, de onde que você começou? Como é que você se interessou pelo ocultismo, hermetismo, começou a estudar? Como é que foi? Eu brinco e falo assim, o que faz uma pessoa normal sair, tava indo na igreja, tudo certinho, aí de repente, depois de 10 anos, tá criando um oráculo? Eu acho que eu devia ter em torno de 16, 17 anos e eu acompanhava o blog do Sedentário Hiperativo e eu encontrei teus posts lá. E quando eu descobri esse mundo do ocultismo, assim, foi como se eu estivesse desvendando um mistério da vida que eu não conhecia. Então eu fiquei muito intrigado, assim, minha cabeça começou a... Nossa, eu preciso aprender mais, como é que eu não sabia que existia esse mundo além do mundo comum, né? Basicamente, esse início da minha jornada foi muito estudo, assim, então eu praticava muito pouco, fiquei lendo, li praticamente, acredito, todos os posts do blog e fui buscando muito, assim, esse foi o primeiro início que eu tive na jornada, né? Mas quando começou a realmente mudar a minha relação com a magia, assim, foi quando eu fiz um curso de 2013, eu acho. Tu veio para Porto Alegre e aí eu fiz o curso presencial de Kabbalah e Astrologia. E aí foi como se todos aqueles conhecimentos que estavam acumulados, assim, só de leitura, fizessem sentido numa estrutura. E aí eu comecei minhas práticas a partir disso, assim. Primeiro de tudo, o que é o Boros? O Horus, ele é um oráculo, né? Então não chamo ele de tarô, principalmente pela estrutura das cartas, como um baralho tradicional. E ele serve para que a pessoa sinta a vida dela se movimentar. Então, se tu tá se sentindo estagnado ou que tu tá vivendo sempre o mesmo ciclo, tu te conecta com o teu sagrado anjo guardião, como qualquer outro oráculo, e tu vai tirar uma carta. Vou dar um exemplo aqui de uma carta, né? E aí a carta, ela vem na mesma estrutura de um baralho tradicional, com uma palavra-chave e uma ação para a pessoa fazer. E aí o Boros só funciona, né? Isso é uma das pegadinhas, entre aspas, se a pessoa realmente agir. Então isso promove ela a não ficar nessa ideia de que o tarô tá dizendo como a vida dela vai ser. Ô, Jonathan, e por que chama Boros? A ideia do nome Boros veio do símbolo do Ouroboros, que ele está de certa forma presente na simbologia do tarô atrás das cartas. Como na simbologia do Ouroboros tem a ideia de um círculo perpétuo, né, onde a cobra, um dragão, morde o próprio rabo, eu me interessei muito porque eu imaginei que isso relaciona às vezes com a sensação que a pessoa está na própria vida para utilizar o Boros. Fui ver a etimologia também da palavra, né? Ouroboros vem do grego, aparentemente, e o Boros significa devorar. O ouro é a parte da própria cauda. Então, gostei muito da sonoridade e achei que tinha essa questão de quando tu toma a tua primeira ação, né? Assim como quando a cobra morde o próprio rabo, tu começa a sentir esse movimento. Não mais num círculo, mas em direção a algo diferente. E como é que foi o processo de criação disso daí? Como é que você chegou e falou, pô, vou fazer um deck de um oráculo? Como é que foi todo esse processo? Enfim, como eu te falei, em 2013, né, eu fiz o curso.
logo depois eu fiz os cursos de carnaval dentro de tarô, história da arte, aquele curso sensacional. E eu comecei a me interessar muito, comecei a pesquisar mais, comecei eu mesmo a entrar mais em contato com o tarô. E logo em seguida eu troquei de curso na faculdade para design visual. E no primeiro semestre tinha uma cadeira de projeto e o professor pediu para que a gente fizesse algum jogo de cartas. E o projeto era aberto, a gente podia fazer o que quisesse. E eu pensei, olha, eu quero muito poder fazer o meu próprio oráculo, eu vou pegar esse projeto e vou desenvolver de uma forma que me interessa. Foi o início assim de como é que surgiu a ideia e uma das coisas que mais foi interessante para mim é que eu não queria que fosse um tarô para alguém mais especializado, eu queria que fosse um público bem iniciante mesmo, para que desmistificasse algumas coisas sobre o tarô, né? E com isso assim eu fui fazendo pesquisa para que ele tirasse essa ideia, né, de que o tarô prevê o teu futuro, e não que é algo que tu use ativamente para construir o caminho como um mago que tu quer da tua própria vida. E eu também queria tornar ele mais fácil, eu não queria que fosse muito complicado da pessoa usar. Então, um dos estudos que teve foi de design positivo, que é sobre como pequenos impactos também podem fazer essas diferenças na vida da pessoa. E aí que eu comecei a estudar como é que eu iria correlacionar as cartas de um baralho tradicional com ações relacionadas aos arcanos. Essa é uma das primeiras perguntas que eu ia fazer, né? Como é que foi essa decisão? Então, como é que você separou os naipes e o que você vai colocar de ordem em cada uma das cartas? Então, explica um pouquinho, fala um pouquinho de cada naipe. Eu acho que a primeira coisa que tem de especial nesse baralho, né, é que, como num baralho tradicional tem o Coringa, que traz muito a ideia do arcano maior do louco, eu quis, ao invés de trazer o louco, trazer o mago. Tem o faz o que tu queres, como essa brincadeira, né, ao invés de ser o destino te dando alguma coisa, tu podendo tomar a própria ação. Depois, os naipes de água, eles normalmente são mais relacionados a emoções. Então, vou dar alguns exemplos, assim, eu tive que ir atrás de cada um dos significados das cartas e pensar como é que essa energia poderia reverberar numa pessoa a partir de alguma ação que ela tomasse. Mais ou menos esse é o processo que eu tive. Então, assim, sensação de satisfação, né? Eu tenho 6 de copas. Então, eu imaginei, olha, como é que seria apreciar uma beleza a partir do emocional. Então, 6 de copas te diz para ir num local muito bonito da cidade para aproveitar o dia. Uma forma da pessoa se conectar a partir da emoção com isso. Depois, no naipe de fogo, naipe de paus, eu queria que fosse algo que desse mais movimento e que trabalhasse a partir da vontade. Então, cada um dessas cartas vai estar relacionada, assim como nos arcanos menores tradicionais do tarô, com algo que vai movimentar a partir da tua própria vontade. Então, tem um exemplo aqui do 3 de paus, a ideia de virtude. Então, como o fogo também está ligado às ideias, 3 de paus eu escolhi apresentar a tua ideia de uma forma mais concreta para alguém, para que tu possa viabilizá-la, alguma ideia criativa. No naipe de ouros, eu trouxe coisas mais da terra mesmo, né? Então ele lida muito com dinheiro, com coisas materiais, a decoração da casa. Esse foi um naipe um pouco mais fácil de colocar na prática, assim. Então tem uma carta que depois eu vou contar, tem uma história muito legal sobre ela, que é essa aqui, 2 de ouros. Vá a um restaurante que você nunca foi e peça um prato que você nunca comeu. Então ele traz essa ideia de Hokmah, né, do número 2, vibrando na terra e fazendo algo que onde tu nunca foi e comendo algo que tu nunca comeu. Mas eu vou contar uma história bem interessante sobre isso. Assim. Então, tem outras cartas relacionadas a montar um jardim, a organizar a casa. E o naipe mais desafiador para mim foi fazer o naipe de espadas. Porque algumas pessoas veem ele como mais negativo, entre aspas, no tarô. Eu pensei assim, como é que eu vou fazer alguma ação onde a pessoa passa por uma energia, uma sensação mais negativa? Esse foi um grande desafio. E aí, como é que eu pensei assim? Olha, se o sagrado, o guardião da pessoa,
tá buscando que aquela energia vá movimentar a vida da pessoa, eu não vou considerar ela como negativa, eu vou considerar como um movimento que a pessoa precisa fazer. Uma carta bem icônica, que é o 10 de espadas, a palavra-chave dele eu coloquei desilusão, eu coloquei que a pessoa coloque uma música que emocione ela, que faça ela chorar, para que ela realmente entre em contato com algumas tristezas que ela tem escondidas. Algo que realmente está profundo. Então, além de algumas outras questões mais mentais, né, isso foi algo que eu achei bem interessante de trazer, assim, que a pessoa tivesse contato com essa energia. É interessante de colocar que, assim, a pesquisa que você fez foi baseado mais no Rider-Waite, né, e do Crowley também, né, a ideia de que cada um dos arcanos menores ele trabalha uma energia, né? Então você vai ter lá os 2, estão todos relacionados com Rockmar. Aí os 3 estão relacionados com Binah. Os 4 com Resed, depois Gevurah, Tiferet e tal. E aí você fez... Como é que foi o processo de criação? Você fez uma tabela, você foi preenchendo primeiro os mais fáceis, aí depois chegou em falar assim, poxa, peguei a imagem da carta, agora eu tenho uma ideia, sei lá, por exemplo, um 4 de bastões. E aí tem aqueles desenhos que é as pessoinhas dançando e tal. E aí, como é que isso chegou numa ação concreta para colocar no teu oráculo? Eu gostaria que eu tivesse tido mais tempo para meditar, mas eu também acho que talvez eu não teria conseguido pôr na prática um projeto tão grande. Na verdade, como aconteceu, foi como era o projeto da faculdade que eu tinha prazos, eu tive 3 semanas para montar todas as frases. E aí eu pensei, olha, eu não vou poder ficar muito tempo pensando e eu preciso realmente que seja algo mais relacionado àquela energia. Então, assim, eu fiz uma tabela, realmente, né? E comecei por alguns que eram mais fáceis e alguns outros eu fui conversando com outras pessoas. Olha, se eu pegar essas palavras-chave, ideias que te vêm à mente de algo que tu poderia fazer. Me inspirei realmente bastante no Rider-Waite também, na questão das palavras-chave, imaginando ações com elas. Então, eu pensei, olha, digamos no 4 de bastões que tu trouxe, né? Assim, como é que eu posso trazer essa energia dentro do fogo, né? Então, olha, eu pensei, uma ideia de descanso, né? Como tem aquelas pessoas ali. Então, assim, relaxe, beijando uma vista bonita e espere até o próximo compromisso que você tem. Foi uma ideia mais relacionada dentro do estudo de design positivo, fazer pequenas mudanças e que mexam com aquela energia, assim. Não sendo algo muito grande. E como é que a pessoa trabalha com esse oráculo? Qual que é a tua ideia? Uma carta, 3 cartas, são desafios? Como é que você vê isso, não só como um deck de baralho, que era, no final, o desafio, mas como algo maior? E eu vou até citar aqui como exemplo que o Grola, ele fez o All-Type Tarot num desafio igual ao seu. Ele estava fazendo o curso de tipografia. Uma das tarefas lá do curso, eles tinham que... Sabe quando você tem que desenhar as figuras com as letras? Você desenha, escreve uma palavra e desenha a pessoinha. E aí ele falou, porra, vou fazer o negócio do tarô. E aí ele pegou o do louco e fez, pá, pá, pá. E aí o professor olhou e falou assim, você não vai conseguir. Ele ficou putaço. E aí falou, eu vou conseguir. Aí ele fez um tarô inteiro, só baseado no tipo, mano, tem que desenvolver isso, e ele foi. Que é o que eu vejo sensacional. Que é mais ou menos a tua ideia, né? Você pegou esse conceito e ele foi tão legal que quando você me mandou o protótipo, eu falei, mano, eu tenho que publicar isso porque é muito massa. E como é que você idealiza ele que uma pessoa vai que está assistindo esse podcast e fala, pô, o que eu vou fazer com esse oráculo? Como é que eu uso ele? Acho a coisa mais legal desse oráculo, como ele é feito realmente para ser posto em prática, eu imagino que assim, toda vez que tu faz um compromisso com a tua própria vida, tu tá a partir da tua intenção e a partir de algo que, enfim, veio da tua espiritualidade e tu faz esse compromisso, tu vai sentir esse movimento acontecendo. Então, assim, como é que eu acho um uso legal desse oráculo, né? A pessoa respira, entra num estado mais relaxado e pensa, olha, como é que eu posso colocar movimento na minha vida? E aí ela tira uma carta. Essa é a ideia. E aquela carta ela vai se concretizar só quando a pessoa realmente fizer aquela coisa. E aí que ela vai ver o movimento na vida dela a partir desses pequenos momentos que o SAG está direcionando ela. É um
Desafio do SAG. Perfeito. E acho que eu vou aproveitar esse gancho para contar uma história muito legal que aconteceu, que eu acho que explica como é que isso pode colocar movimento na vida das pessoas, né? Vai fazer quase 3 anos que eu conheci minha noiva. A gente se conheceu, eu me apaixonei, ela estava namorando, passou um tempo, parou de namorar e a gente teve esse interesse em comum da magia, do ocultismo. Eu falei do Boros para ela, né? Eu peguei e dei de presente, olha, tá aqui o baralho para ti, tu pode utilizar. E ela achou muito legal, sensacional a ideia. E ela retirou uma carta um dia qualquer que dizia para ir no restaurante pedir um prato que tu nunca comeu, aquele que eu trouxe o exemplo aqui. Ela disse, olha que interessante, me veio essa carta. A gente poderia ir almoçar em tal lugar. Daí a gente foi nesse restaurante indiano, diferente que tem aqui em Porto Alegre. Almoçamos e foi a primeira vez que a gente ficou, foi naquele dia. E eu não tinha tido outra oportunidade de sair a sós com ela. A partir disso a gente hoje noivou, enfim, moramos juntos. E eu vejo assim que foi um movimento que veio nessa direção, que foi muito curioso, né? É um dos pontos que eu acho mais interessantes. Que como você está usando ele como oráculo, é baseado no tarô, então você pressupõe-se que quando você vai fazer uma tirada de tarô, você tira e o tarô ele vai te dar aquela energia, né? Ou que é aquela falta daquela energia, o alfabeto, que a maioria do pessoal que está escutando aqui ele já conhece o tarô, né? Já tirou e já acompanhou outras palestras, né? Você vai ter essa ideia, só que no teu conceito você é como se fosse um desafio, né? Você está abrindo um canal para falar assim, eu estou precisando dessa energia, e aí através do SAG ele vai te dar um desafio, se você conseguir completar ele, você vai resolver ou trazer para manipular ou trabalhar aquela energia de uma maneira positiva. Então, no final das contas, é meio que um desafio com um prêmio, né? Exatamente. E onde é que o pessoal consegue encontrar esse baralho, o deck do Boros? Olha, pelo site da editora. O link do que o Jonathan está falando está aqui embaixo na descrição do vídeo. Perfeito. Ali tem como conseguir, é bem tranquilo. E basicamente, assim, tendo o deck, consegue, enfim, tirar as cartas, utilizar desse desafio. E surgiu uma ideia uma vez de fazer um aplicativo para o Boros, mas essa ideia ficou meio guardada, assim, de repente, para um futuro. O físico ele trabalha mesmo, ele é um deck de desafios mesmo. O pessoal escreveu muito. Quando a gente começou a vender, fizemos financiamento, a galera escrevia pra gente falando assim, pô, é bem legal, porque ele dá um dinamismo, né? Porque em vez de você só ficar sentado lá vendo o tarô e olhando as lâminas e tal, você tinha lá um desafio e aí você resolvia esse desafio. Então ele te dava um prêmio. Então, foi uma das coisas mais bacanas, né? E a gente já está quase chegando no final. Eu ia te perguntar também para você deixar um conselho para alguém que está começando agora, né? O que queira usar o Boros. O que você falaria para esse pessoal? Olha, eu acredito que na jornada iniciática, né? Todo passo com sabedoria é um passo bem dado. Então, acreditar que olhando para frente, às vezes a gente não consegue se ver no caminho. Mas quando a gente começa a caminhar ele e olhar para trás, a gente começa a perceber como as coisas fazem sentido. Assim. Eu diria confiança e pequenos passos. Que as coisas vão se desenvolvendo, a pessoa vai estudando, esse conhecimento vai vindo. Oh, fantástico, Jonathan. Eu sei que a gente ficou rapidinho, mas é porque é aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? O Boros ele é um deck muito prático, né? Então não tem muita teoria para falar, né? É pegar, testar e se desafiar. Então é uma coisa nesse sentido, né? Não tem muita teoria para passar. Você precisa vivenciar, né? Cara, foi muito bacana essa conversa. Valeu mesmo por ter aparecido. Então, se você acompanhou, dá uma olhada nos outros vídeos. Não esquece de deixar o seu like, seguir o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.